Olá, meu nome é Igor de Souza Moraes. Hoje eu vou estar apresentando o trabalho intitulado Variação Temporal da Matéria Orgânica do Solo em áreas de sistema plantio direto após a queima no bioma Cerrado, Minas Gerais. Bom, trago aqui primeiro o dado do INPE, que em 2020 o Cerrado foi o bioma mais afetado pelo fogo no Brasil, com mais de 139 km². E a origem desse fogo pode ser de duas formas. Pode ser de origem natural, através de raios, ou de origem antrópica, que é quando o homem desmata para coletar madeira, para entrar com gado ou para entrar com monocultura. Em contrapartida, também no Cerrado, a gente tem o sistema plantio direto, que é uma importante estratégia para a melhoria do solo. Temos aqui na foto o sistema plantio direto, onde tem essa palhada aqui, que ajuda a reter a umidade do solo e protege contra a erosão do solo. Com isso, nosso estudo teve dois objetivos: quantificar as diferentes frações da matéria orgânica do solo em duas áreas de sistema plantio direto, em diferentes intervalos de tempo, após a queima no bioma cerrado, e mensurar o impacto do incêndio na dinâmica do carbono orgânico do solo. O local do estudo é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e as áreas amostrais são uma área com sistema plantio direto implantado há 7 anos e uma área com sistema plantio direto implantado há 19 anos. As amostras foram coletadas na profundidade de 0 a 10 centímetros e em diferentes tempos, aos 20 dias, 40, 60 e 80 dias após a queima. Temos aqui as análises que foram realizadas, tanto a análise da matéria orgânica do solo quanto as análises estatísticas. E aqui na tabela 1 podemos observar os teores das frações orgânicas. Bom, observa-se que na área do sistema plantio direto de 19 anos foram quantificados os maiores teores de carbono orgânico total, que é o COT, e o CUAN, aos 20 e aos 80 dias. E o COP foi observado aos 20 dias. Esses resultados indicam que nesse período o ambiente avaliado apresentou um maior enriquecimento nos teores de carbono em superfície. Aqui na figura 2, podemos observar esses gráficos do carbono orgânico particulado, da fração leve e livre, e do carbono orgânico da fração leve e livre das áreas de sistema plantio direto 7 anos, que foi onde foram observadas as variações temporais significativas dos dados da matéria orgânica do solo, o que reforça a hipótese de que a forte ação do fogo na compartimentalização da matéria orgânica do solo aconteceu ao longo do tempo, principalmente nessas frações, que são frações mais lábeis. A fração COP, que é o gráfico A aqui, teve como modelo de regressão polinomial de segunda ordem o mais apropriado. Na curva desse modelo, a gente verifica aqui que há dois pontos principais, um de mínima e um de máxima, em seguida uma provável tendência à estabilização nos teores de carbono. Já no gráfico B, que é a fração leve e livre, e no gráfico C, que é o carbono orgânico da fração leve e livre, o modelo usado foi o modelo de regressão polinomial de terceira ordem, cúbico, que foi o que melhor explicou o padrão dos dados. Por meio das curvas de regressão, pode-se observar-se que os teores oscilaram entre os períodos de coleta. Os menores valores foram aqui aos 20 dias, após a queima. Logo depois ocorreu um aumento dos 21 até os 40 dias e entre o 41 e os 60 dias houve uma queda e logo posteriormente até a última coleta, que foi aos 80 dias, houve outro aumento, com a provável tendência à estabilização desses teores. Com isso, conclui-se que a queima influenciou na compartimentalização da matéria orgânica do solo ao longo dos 80 dias de avaliação. Na área do sistema plantio direto em fase de consolidação, que é o sistema de plantio direto de 19 anos, foram quantificados os teores mais elevados de carbono orgânico total, particulado e associado aos minerais de superfície. A análise de regressão polinomial mostrou variações temporárias significativas nas frações de maior labilidade da matéria orgânica do solo no sistema com menor tempo de instalação, que é o sistema plantio direto 7 anos, que está na fase de transição. Bom, muito obrigado e até mais.
Olá pessoal, meu nome é João Augusto e o tema do nosso estudo é Eficiência agronômica de fertilizantes fosfatados multinutrientes produzidos a partir de rocha fosfática de pratápodos. Bem, e por que estudar esse tema, né? O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e em 2020 ele importou cerca de 60% dos fertilizantes fosfatados aí, utilizados na agricultura brasileira, justificando então a necessidade de realização, né, de estudos buscando fontes alternativas de fertilizantes fosfatados. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é avaliar em caso de vegetação a eficiência agronômica e o efeito residual de fertilizantes fosfatados multinutrientes produzidos a partir de rocha fosfática, né, sedimentar, moída in natura, na produção de matéria seca e acúmulo de nutrientes na parte aérea das plantas de milho. Nosso estudo ele foi então desenvolvido ali na área experimental do Instituto de Agronomia. A gente utilizou, né, como solo, né, um solo classificado como latossolo vermelho, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Esse solo ele foi então coletado numa área de 0 a 20, na camada de 0 a 20 centímetros, e posteriormente ele foi corrigiu esse então o pH desse solo, aplicando-se aí 1,5 gramas de carbonato de cálcio por quilo de solo. Posteriormente a esse processo, a gente realizou a caracterização química do solo. Bem, as nossas unidades experimentais eram compostas por vasos plásticos com 2 decímetros cúbicos contendo 1,8 kg de solo, e a nossa fonte indicadora foi o milho híbrido BM3066. Então, o nosso estudo foi feito em delineamento em blocos casualizados com 4 repetições e 11 tratamentos. Os nossos tratamentos eram compostos por rocha pura grossa moída com micro solúvel, com micro insolúvel, acidificado 30% com micro solúvel, micro insolúvel e micro insolúvel acidificado. A rocha acidificada também 60% com micro solúvel, com micro insolúvel e com micro insolúvel acidificado. Também era composto por fosfato monocálcico aplicado de forma completa, em solução nutritiva, e o fosfato monocálcico aplicado de forma parcelada, 50% no primeiro plantio e 50% no segundo plantio. E o tratamento controle, né, sem aplicação de fósforo e micronutrientes. Bem, pessoal, a aplicação dos fosfatos acidulados ou não foi feito, né, de forma incorporada com 100 mg de fósforo por quilo de solo. E os tratamentos, né, que eram via fonte solúvel, né, completa e parcelada, foram aplicados via solução nutritiva. A parcelada foi 50% no primeiro plantio e 50% no segundo plantio. Também foi aplicada uma solução nutritiva contendo todos os demais nutrientes, né, para o correto crescimento e desenvolvimento da planta. Então, semanalmente a gente realizava então a pesagem das unidades experimentais para manter a umidade e capacidade de campo a 60%. Após 45 dias de cultivo, foi realizado então o seccionamento da parte aérea das plantas de milho. Essa parte aérea foi alocada em sacos de papel e transferida para a estufa de circulação forçada de ar a 65 graus Celsius. Após a estabilização da massa seca, pesou-se essa massa seca e então essa massa seca ela foi triturada para posterior quantificação de nutrientes na parte aérea das plantas de milho. Com os dados em mãos, a gente pôde então realizar o cálculo do índice de eficiência relativo e, né, impor esses dados ao teste de homocedasticidade e ao teste de normalidade. Os dados que não atenderam aos requisitos dos testes, né, foram então, né, impostos ao tratamento com Box-Cox e de raiz quadrada. Bem, pessoal, então aqui nos resultados de discussão, a gente pode observar aqui no nosso gráfico A que a produção de matéria seca aqui acumulada durante os 3 cultivos, né, foi maior pelo tratamento fosfato aplicado de forma parcelada, seguido do tratamento fosfato aplicado de forma completa. Né? A gente pode observar que também no acúmulo de fósforo acumulado durante os 3 cultivos, que o maior acúmulo de fósforo foi no fosfato aplicado de forma completa e no fosfato aplicado de forma parcelada. Ambos os tratamentos obtiveram em médias estatisticamente semelhantes. Aqui no gráfico C, a gente observa o índice de eficiência relativo que foi calculado tendo como referência o fosfato aplicado de forma completa. A gente pode observar que
os pó de rocha acidificados a 60%, eles obtiveram aí um índice de eficiência relativa um pouco maior que 50%, né? E quando a gente observa o cultivo 1 e o somatório do cultivo 1, 2 e 3, a gente observa que houve um efeito residual na disponibilização do fósforo, né? E, consequentemente, também na produção de matéria seca, né? Então, com isso, a gente conclui que a fonte solúvel parcelada ela foi responsável por apresentar a maior produção de matéria seca da parte das plantas de milho, e a fonte solúvel aplicada de forma completa e parcelada obtiveram aí, né, média estatisticamente, né, semelhantes no acúmulo de fósforo aí na parte das plantas de milho, que foram superiores aos demais tratamentos. E o índice de eficiência relativa, né, demonstrou, né, o potencial efeito residual, né, das fontes de pó de rocha acidulados aí com micronutrientes ou não, né? Bem, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Flávio Lessa Machado, pós-graduando no Programa de Engenharia de Biossistema na Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, sob supervisão dos professores Guilherme Dona Gema e Robson Pimentel. Estou aqui para apresentar o trabalho enviado ao 6º Simpósio ABC 2022, Agricultura, Mudanças Climáticas e Segurança Alimentar, cujo título é Aplicação do Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo em Latossolo Vermelho-Amarelo Argiloso na região de Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. O DRES é um método para qualificar a estrutura da camada superficial do solo, baseado em características detectadas visualmente em amostras dos primeiros 25 centímetros. As avaliações das amostras consistem na observação de tamanho e forma dos agregados e torrões, presença ou não de feições de compactação ou outra modalidade de degradação do solo, forma e orientação das fissurações, rugosidade das faces de ruptura, resistência à ruptura, distribuição e aspecto do sistema radicular e evidências de atividade biológica. Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi qualificar a estrutura do solo em áreas de pastagens com 4 níveis de degradação na região de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. O estudo foi realizado na Fazenda Escola da UF e em propriedades rurais próximas, no município de Cachoeiras de Macacu. A classe do solo predominante da área de estudo é o latossolo vermelho-amarelo argiloso. A área de estudo caracteriza-se por colinas dissecadas e morros baixos, com declividade entre 10% e 20%. Aqui é a localização do município de Cachoeira de Macacu, no estado do Rio de Janeiro. Aqui é a Fazenda Escola da UF e as propriedades próximas. As áreas são de pastagens. A maior parte dessas áreas analisadas não possuem tratamento ou correção. Informações relativas ao histórico do uso da terra na região seguem a cronossequência vegetação nativa, cana-de-açúcar, extrativismo vegetal, cafeicultura, pomares e pastagens. Os tratamentos foram nível 1, degradação leve, com predominância da forrageira de interesse. O nível 2 é degradação moderada, com alguma ocorrência de plantas invasoras. O nível 3 é a degradação forte, caracterizada com a presença de plantas invasoras e ocorrência de solo exposto. E o nível 4, a degradação muito forte, quando tem uma predominância de solo exposto, erosão e plantas invasoras. De acordo com a partilha do DRES, deve-se avaliar se há presença de feições de degradação na camada do solo. Se sim, quando apresenta alguns indícios como superfície plana, raízes achatadas, solo compactado ou desagregado, as notas atribuídas ficam entre 1 e 3. Quando manipulados, a porcentagem dos agregados ruins são menores do que 1 cm e maiores que 7 cm. Se não há feições de degradação, quando apresenta grumosidade, porosidade, atividade biológica e raízes bem desenvolvidas, atribui-se notas de 4 a 6, quando os agregados resultantes da manipulação apresentam tamanhos entre 1 e 4 cm. Utilizam-se as notas para calcular o Índice de Qualidade Estrutural do Solo da amostra, o IQEA, e o Índice de Qualidade Estrutural do Solo, o IQES. O IQEA refere-se à nota da amostra e é calculado por meio de uma média ponderada, considerando
a nota da camada, que é C, e sua respectiva espessura, de acordo com a equação 1 na figura. Já o I, que é S, é calculado pela média aritmética das notas das amostras de solo da área, de acordo com a equação 2 na imagem. Os procedimentos. Na imagem, os procedimentos de retirada da amostra. A imagem B mostra a amostra já na bandeja de manipulação e a imagem C mostra a amostra já manipulada para avaliação. Após a manipulação das amostras, foram calculados os índices de qualidade do solo, dos níveis de degradação. Foi possível perceber a diferença de notas. O nível 4 apresentou nota 4,22, né, uma nota inferior demais, nível 1, nível 2 e nível 3, que obtiveram notas 5,24, 5,08 e 5,14, respectivamente, de acordo com a imagem aí no gráfico 1. As amostras de solo do nível 1 apresentaram indício de conservação, apresentou maior quantidade de matéria orgânica, maior ocorrência de raízes, características grumosas e indícios de menor compactação. As amostras do nível 2 e nível 3 obtiveram notas semelhantes à do nível 1. Porém, apesar da diferença pequena de nota, constatou-se sinais de compactação mais evidentes no que no N1, além de que agregados maiores após a manipulação e presença maior de plantas invasoras. Também foi no nível 1 que ocorreu maior presença de minhocas, evidenciando assim atividade biológica ativa e raízes mais longas. Dessa forma, os solos N1, N2 e N3 apresentaram-se mais estruturados e o N4 menos estruturado. O nível 4 apresentou maior indício de compactação, com classe de agregados de medidas entre 5 e 7 centímetros, pouca presença de raízes e significativa presença de solo exposto e plantas invasoras. O método de avaliação do campo DRES permitiu de forma rápida, simples e de baixo custo a caracterização estrutural do solo, dessa forma possibilitando a indicação de algum tipo de manejo que possa ser iniciado preliminarmente para o processo de recuperação da qualidade desse solo e, consequentemente, dessa pastagem. A aplicação desse método auxilia na análise de qualidade estrutural do solo, porém, ele não exclui a necessidade e contribuição de outros métodos mais detalhados que o complementem. O método comprova ser eficiente e essencial para a tomada de decisões no manejo. Aqui as referências bibliográficas. Obrigado. Eu sou Josiane, aluno de doutorado da UFRJ da COP, né, Engenharia Civil, e vou estar aqui discorrendo para vocês sobre o meu estudo referente à projeção de redução de carbono, né, da indústria cimenteira do Brasil até 2050. Então, no Brasil existe pouca moradia e infraestrutura. E a descarbonização dessa indústria, né, gera benefícios que estão alinhados socialmente e economicamente, né? Então, nessa questão, a indústria cimenteira, né, está ligada diretamente nessa questão, nesse fator de infraestrutura, né, e moradia. O cimento é o material mais consumido no mundo, né? Só que esse insumo, né, ele está ligado a essa indústria complexa, né, que gera aí em torno de 7% de todo o carbono, né, todo o dióxido de carbono emitido pelo homem. Então, com o objetivo de trazer, né, essa questão de redução até 2050, né, nesse estudo eu trago aqui alternativas para minimizar essas emissões de CO2 no processo produtivo, do cimento, né? Então, com isso, né, contribuindo aí para
redução, né, de 33% até 2050, né, baseado em estudos recentes que estão concentrados, né, em 4 pilares, tá? Que estão relacionados com a adição e substituição do clinker, como por exemplo a substituição do clinker por biomassas, tá? Alternativas de substituição do combustível, né? No caso, alternativas sustentáveis, né? E equipamentos, né? Fazendo uso de equipamentos com menor consumo elétrico, né? E métodos como a captura de carbono. O material e método foi baseado em literatura, né? Com busca de artigos científicos entre 2014 a 2022. E aqui eu trago para vocês 2 cenários, né? O primeiro fazendo o uso dessas medidas, né? Que eu falei anteriormente. E aí chegaríamos um patamar de 2 graus, né? E o outro não fazendo uso dessas medidas, né? E aí chegaríamos aí a um patamar de 6 graus até 2050. Então, pode ser observado nesse estudo que o fator clinker, né, que é a substituição, a modificação do cimento, né, é o que mais influencia aí nessa questão de redução até 2050, chegando a substituição de 45%. Então, a conclusão é o seguinte, que para essa questão de redução, existem ainda algumas barreiras, né? No caso, o material alcalino, ele pode reduzir de 40% a 80% dessas emissões aí, né, nesse processo produtivo do cimento, sendo que existem algumas barreiras, por exemplo, como a produção de bauxita, que está em maior concentração em outros países, como Austrália, China e Malásia, né? E o fator de exportação é uma barreira nessa questão, né? Contudo, existe aqui no Brasil empresas, né, que já conseguem reduzir as suas emissões, né? Aí chegando do patamar modificando de 5% a 35%, né, na substituição térmica. Então, fazendo aí o uso através do método do coprocessamento, tá? Então, eu tenho que agradecer pela participação no simpósio, né, do ABC. Obrigada. Olá, meu nome é Caio Nicolau, sou graduando de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, orientado do professor Marcos Gervásio no Departamento de Solo. E eu vou apresentar um pouco sobre esse trabalho intitulado Atributos Químicos em uma Topossequência submetida a diferentes intensidades de uso agrícola. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a importância dos solos, né, para a permanência da vida na Terra, visto que eles são aí fundamentais na produção de alimentos, atuando como fornecedores de água e nutrientes para os organismos vegetais. Além disso, podem servir como uma fonte de obtenção de bioenergia. Através da sua relação com a água, podem atuar aí como agentes reguladores, né, como reguladores térmicos da temperatura terrestre, são também um estoque, né, um reservatório de carbono, entre outros. Algumas características podem afetar a capacidade produtiva desse solo, como por exemplo a textura e o relevo. No que diz respeito à textura, quanto mais arenosa, principalmente nos horizontes superficiais, existe aí uma tendência a baixa retenção de água e nutrientes, além da potencialização da suscetibilidade desse solo aos processos erosivos. Já no que tange ao relevo, né, ele pode afetar a capacidade produtiva em função da declividade. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o relevo é predominantemente irregular, com paisagens acidentadas,
E na área estudada, uma área de topossequência, existe uma tendência à perda de nutrientes nos terços superiores. Tudo isso faz a gente pensar em métodos que possam preservar, né, ou minimizar os problemas que podem ser enfrentados por esses solos. Então, metodologias que revolvam menos o solo, como o sistema de plantio direto, por exemplo, associado à adoção de cobertura vegetal ou cultivo em nível, são algumas ferramentas, né, que podem preservar, diminuir os problemas ou, quem sabe, melhorar a capacidade produtiva desses solos. O estudo foi realizado dentro de uma área experimental da universidade e os perfis foram abertos, né, as amostras coletadas, secas, destorroadas, passadas por milheiros de 2 milímetros, tudo isso segundo Santos et al., 2017. Num outro momento foram feitas então as análises químicas, né, de pH, cálcio, magnésio e alumínio por titulometria, segundo Teixeira et al., 2017. E por último, né, a quantificação dos teores de carbono orgânico total, segundo Yeomans e Bremer, através de uma reação de oxidação utilizando aí o dicromato de potássio, 0,2 mol por litro. No que tange os valores de pH, eles variaram de 4,3 a 5,8, de 5,02 a 5,34 e 4,7 a 5,53, respectivamente, nos terços superior, médio e inferior da paisagem. No terço superior, foram observados os maiores valores nas camadas mais superficiais e, em profundidade, esses valores iam diminuindo. Esse comportamento também foi repetido no terço inferior, enquanto que no terço médio foi observado o contrário disso. Então, na parte superficial, né, do perfil, foram observados os menores valores e, em profundidade, eles iam aumentando. Já no que diz respeito ao cálcio, os valores variaram de 1,7 a 2,6, de 0 a 1,6 e de 0 a 2,1 centimol por decímetro cúbico, respectivamente. No magnésio, os valores variaram de 1,4 a 5,3, de 2,5 a 4,2 e de 1,5 a 3,6 centimol por decímetro cúbico. Esses valores foram decrescendo, né, o que apresenta um comportamento diferente do que normalmente é observado, visto que os terços superiores tendem a perder esses nutrientes, né, mas esse comportamento pode ser explicado talvez pelo grau de utilização, né, visto que o terço superior é destinado à agricultura e existe aí um manejo com utilização de calagem e adubação, enquanto que no terço inferior existe somente um estado de pousio, então ele não recebe calagem e o que também pode ser explicado para os resultados de alumínio fitotóxico, né, visto que no terço superior e médio houve a neutralização desse alumínio e no terço inferior não. Isso também pode ser explicado pela utilização da calagem e da adubação no terço superior. Nos valores de carbono orgânico total, eles variaram de 1,4 a 6,64, de 1,61 a 11,24 e de 1,26 a 6,98. No terço superior, né, esse menor valor pode ser aí talvez explicado pela utilização agrícola, né? Esse solo sofre bastante revolvimento, que pode decompor a matéria orgânica, enquanto que os maiores valores foram observados no terço médio, que é a área de pastagem. De acordo com os resultados observados, né, a gente fez aí a correlação de Pearson, que correlacionou positivamente, em maioria, os atributos de fertilidade às frações menores do solo, então argila e silt. E a gente pôde concluir que a intensidade e o tipo de uso agrícola do solo afetou a dinâmica, né, dos nutrientes na topossequência estudada, além também de que no terço médio foram verificados os maiores valores de carbono orgânico total, os menores valores de pH e menor disponibilidade de nutrientes.
o que pode ser atribuído a esse ponto de paisagem ser submetido aos processos erosivos em maior frequência, né, em maior decorrência, maior intensidade. Eu quero agradecer aí a FAPERJ, ao Laboratório de Gênese e Classificação do Solo e ao simpósio. Obrigado. Olá, eu sou Victoria Monteiro, engenheira florestal e atualmente doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aqui no ABC eu vim apresentar o trabalho sobre qualidade de mudas florestais produzidas com resíduos orgânicos. Bom, com o crescimento da população mundial, há uma crescente geração de resíduos. E dentre esses resíduos, nós temos o orgânico, que são restos de alimentos, resíduos de jardim, resíduos da poda da arborização urbana, dentre muitos outros que podem e devem ser reciclados. Uma das possibilidades de reutilização é o uso na formulação de substratos, como componente da formulação para a produção de mudas florestais, principalmente porque esses resíduos podem ser fontes de nutrientes naturais para as mudas, ou seja, melhoram a qualidade química. O substrato na produção ele é um dos fatores limitantes e que influenciam diretamente a qualidade das mudas, por ter a função de sustentação e fornecimento de condições adequadas para o desenvolvimento radicular. Então é necessária atenção às combinações desses componentes para que eles atendam às exigências das mudas, tanto para as características químicas quanto físicas, e também possuam baixo custo de produção e grande disponibilidade, que é o caso dos resíduos. Diante dessa crescente demanda por mudas nativas de qualidade, esse estudo ele teve por objetivo avaliar a contribuição nutricional e a qualidade das mudas da espécie Tabebuia áurea produzidas em diferentes substratos formulados com compostos orgânicos. O experimento ele foi instalado no viveiro do Instituto de Florestas da UFRJ e foi conduzido de janeiro a novembro de 2020. Foram elaboradas 9 formulações de substratos, que são os nossos tratamentos, com diferentes proporções de substrato comercial, aqui utilizado o MecPlant Florestal 3, composto de poda proveniente da compostagem dos resíduos da poda urbana da cidade do Rio de Janeiro, e composto de comida, proveniente da compostagem dos restos de alimento do alojamento universitário da UFRJ. E também foram adicionados nessas formulações o adubo de liberação controlada, um NPK 14-14-14. Nós adotamos o delineamento inteiramente casualizado, com 9 tratamentos, 3 repetições e cada repetição com 5 mudas. Selecionamos a espécie Tabebuia áurea, conhecida popularmente como IP Caraíba, e as sementes foram semeadas em sementeira com areia lavada e, após 15 dias da germinação, repicada para os tubetes de 280 cm3. Aos 270 dias de idade, foram mensuradas a altura, diâmetro de coleto e as mudas foram segmentadas em parte aérea e raiz, para determinação da massa seca, da parte aérea, da raiz massa seca total. A partir dessas variáveis, nós podemos calcular o índice de qualidade de Dixon. Depois, realizamos as análises químicas de nitrogênio, fósforo e potássio para determinação do acúmulo desses nutrientes na parte aérea e raiz. Todos os dados foram submetidos à análise não paramétrica de Kruskal-Wallis. Passando para os resultados, a primeira resposta identificada foi a limitação do desenvolvimento das mudas em função do recipiente utilizado, o tubete de 280 cm3. Após a segmentação das mudas em parte aérea e raiz, é nítida a diferença do tamanho das raízes produzidas nas formulações que proporcionaram melhor desenvolvimento em relação às demais, como é ilustrado na figura. A raiz A é referente ao substrato S4. Ela ocupa todo o espaço do tubete, inclusive ficou presa na hora da retirada. Já a raiz B é do tratamento S1, o controle. Ela é muito menor. Então, os tratamentos que proporcionaram maior disponibilidade de nutrientes foram influenciados negativamente pelo tubete. Já os resultados de IQD e NPK também foram influenciados. Os tratamentos S4 e S8 atingiram os maiores IQD, porém, o IQD é um índice de equilíbrio entre parte aérea e raiz, quanto maior, melhor. Apesar do IQD das mudas do S8 terem se igualado ao S4, elas não refletem uma muda de qualidade,
porque também nesse tratamento foram registradas as menores alturas e diâmetro de colheita. Então, apesar de estar equilibrado, são mudas muito pequenas, principalmente considerando o tempo de desenvolvimento no viveiro. Já o acúmulo de nitrogênio, fósforo e potássio seguiu padrão semelhante, com as maiores médias no tratamento S4 e os menores acúmulos no tratamento S1. Então, as maiores médias de IQD associadas aos maiores acúmulos de NPK provavelmente são devido à maior disponibilidade e melhor utilização desses nutrientes. E analisando os gráficos, pode-se perceber que as composições formuladas com o substrato comercial associado ao composto de poda são as mudas com o melhor desenvolvimento. Diante disso, ao final do estudo, concluímos que o desenvolvimento ele foi influenciado pelos diferentes compostos e que as mudas de Tabebu e a áurea foram de melhor qualidade produzidas na formulação S4, com 50% substrato comercial, 25% composto de poda e 25% composto de comida. Agradeço a todas as agências de financiamento e fomento e muito obrigada. Olá, meu nome é Lucas e vou estar apresentando um trabalho titulado Avaliação da fertilidade do solo em áreas agrícolas na mesorregião do Médio Paraíba do estado do Rio de Janeiro. Bom, é de largo conhecimento que a fertilidade do solo é um atributo de extrema importância para o desenvolvimento vegetal, influenciando diretamente na qualidade daquela planta e também no rendimento de determinada cultura implementada ali. Com isso, áreas com maior fertilidade natural criam ambientes favoráveis para o desenvolvimento agrícola com menor intervenção, logo menor gasto financeiro. Além disso, devemos frisar a importância das análises químicas do solo, sendo o passo inicial para definir quais manejos serão necessários para atender a demanda nutricional daquele solo, além de neutralizar elementos tóxicos presentes. Por fim, o trabalho exposto teve como objetivo avaliar a fertilidade de propriedades agrícolas localizadas nos municípios de Porto Real e Coatis, os quais localizam-se na mesorregião do Médio Paraíba do estado do Rio, e assim propor alternativas de manejo para os seguintes solos. Passando para a metodologia, as amostras analisadas foram coletadas de 17 propriedades agrícolas, onde apresentaram 34 tipos diferentes de culturas, sendo algumas delas o feijão, milho, pasto, cana, banana, mandioca, entre outras. Todas as propriedades localizadas no Médio Paraíba do estado do Rio, mais especificamente dos municípios de Coatis e Porto Real, onde lá os produtores são denominados pequenos produtores rurais de nível A de aptidão, não dispondo de conhecimento e recursos financeiros favoráveis, tendo a agricultura basicamente de subsistência com implementos de baixa complexidade, segundo Ramalho Filho. Nesse contexto, a coleta, preparo de amostra, análise de pH, quantificação de cálcio, magnésio e alumínio, quantificação de potássio, fósforo e sódio, além da análise de acidez potencial, foram feitas seguindo a metodologia de Teixeira. Já a carbono orgânico total, seguindo a metodologia de Iomes e Bremer, e a análise de dados foi feita de acordo com Freire. Partindo para resultados das discussões, em relação às amplitudes dos resultados, obtiveram entre 4,3 e 6,4 para pH, de 0,5 a 5,5 centimol carga por decímetro cúbico de cálcio, de 0,5 a 6,7 centimol carga por decímetro cúbico de magnésio, e potássio entre 15,6 e 764 mg por quilo. Além disso, observou-se teores toleráveis de alumínio em cerca de 74% das propriedades. Em contrapartida, 26% das propriedades obtiveram valores tóxicos, acima de 0,3 centimol carga por decímetro cúbico de alumínio. No que tange a teores de cálcio e magnésio, observou-se 0 propriedade com nível baixo, seguido de 47% nível médio e alto, e 6% com nível muito alto de cálcio e magnésio.
Sobre o elemento fósforo, obteve-se 27% das propriedades com nível baixo, 9% com nível médio, 26% com nível alto, 38% com níveis considerados muito altos, acima de 30 mg por quilo. Já para os teores de potássio, 41% obteve nível baixo, 38% nível médio e 12% nível alto. Por fim, com a análise de COT, os valores variaram de 11 a 26,2 gramas por quilo, sendo os maiores valores observados nas áreas de pasto devido ao alto teor de matéria depositada e retarda a decomposição. Todavia, os valores observados são considerados baixos, uma vez que o acúmulo de matéria orgânica necessita de um significativo tempo, aliado a práticas de manejo mais conservacionistas para aumentos significativos. Partindo para a conclusão, foi observado a necessidade da calagem, visando a neutralização de alumínio tóxico presente em considerável parcela das propriedades, bem como o fornecimento de cálcio e magnésio. Deve-se considerar também a adubação potássica, pois uma grande parcela das áreas demonstraram níveis baixos e médios para potássio. Visto isso, o nível de aptidão desses produtores reitera-se a importância da assistência técnica nessas regiões. Aqui estão as referências envolvidas nesse trabalho. Agradeço às instituições de fomento e a sua atenção. Olá, sou Carla Lima Ribeiro, orientada do professor Emanuel José Gomes de Araújo, e vou apresentar o trabalho Geoestatística na modelagem do crescimento e produção em povoamentos de eucalipto. A análise geoestatística de variáveis dendrométricas é uma das atividades que compõe a silvicultura de precisão, pois torna possível a otimização na tomada de decisão e redução de custos relacionados ao planejamento florestal, permitindo inclusive a redução da intensidade amostral em inventários florestal contínuo, dentre outros benefícios. A altura dominante do eucalipto é uma variável que possui alta correlação espacial, sendo a principal variável utilizada nos métodos diretos da classificação do sítio. Por isso, faz-se necessário conhecer os padrões espaciais das variáveis índice de sítio e volume de madeira na idade de referência, ou seja, 72 meses, gerando resultados que auxiliarão na classificação da capacidade produtiva e na modelagem do crescimento e produção. A área de estudo localiza-se no município de Bocaiúva, Minas Gerais, e apresenta 2.119 hectares. Os dados foram coletados em 170 unidades amostrais de área fixa, com 400 metros quadrados cada, alocadas pelo método da amostragem aleatória em 4 fazendas com medições anuais entre 18 e 90 meses de idade. As variáveis utilizadas para este estudo foram a altura média das árvores dominantes, segundo o conceito de ASMA, volume de madeira e as coordenadas geográficas de cada unidade amostral. A intensidade amostral foi de uma unidade amostral para cada 15,6 hectares. As curvas de sítio foram obtidas pelo método de curva-guia, utilizando o modelo de Schumacher. A qualidade dos ajustes foi avaliada pelo coeficiente de determinação ajustado, pelo erro padrão de estimativa em porcentagem e pela análise gráfica dos resíduos normalizados. O índice de sítio foi estimado utilizando a idade de referência de 72 meses em cada unidade amostral, e o volume de madeira foi obtido através da soma do volume das árvores individuais da unidade amostral aos 72 meses. Em seguida, obteve-se o semivariograma experimental para avaliar a estrutura da dependência espacial do índice de sítio e volume de madeira, e foram ajustados os modelos gaussiano, exponencial e esférico. A qualidade dos ajustes foi obtida através do erro médio reduzido e desvio padrão dos erros reduzidos. Após a confirmação da dependência espacial, o modelo mais acurado foi utilizado pela crigagem ordinária na estimativa espacial do índice de sítio e volume de madeira, utilizando as 4 unidades amostrais mais próximos do ponto não amostrado. O ajuste do modelo de Schumacher apresentou resíduos normalizados e valores das estatísticas adequados, representando a acurácia das estimativas, sem tendência na distribuição dos resíduos normalizados, conforme o gráfico à esquerda. Com base nos valores observados de altura média das árvores dominantes, permitiu-se construir 4 classes de sítio com potencial de produção distintos entre si, com amplitude de 4 metros e valores centrais de 19, 23, 27 e 31 metros, conforme o gráfico à direita.
Todos os modelos de semivariância avaliados detectaram a presença de forte dependência espacial para as variáveis índice de sítio e volume de madeira. Porém, os modelos esférico e exponencial apresentaram as melhores estatísticas de ajuste, respectivamente, permitindo a espacialização das variáveis por meio da crigagem ordinária. A forte dependência espacial do índice de sítio pode ser explicada pela forte continuidade espacial da altura média das árvores dominantes em povoamentos de eucalipto. A confirmação de dependência espacial para o volume de madeira coincide com o estudo de Mello em 2004, que também apresentou forte dependência espacial para esta variável. Os mapas de espacialização do índice de sítio e volume de madeira apresentaram alta variabilidade espacial, indicando que a área apresenta estratos com diferentes níveis de produtividade. Além disso, os estratos de índice de sítio e volume de madeira estão correlacionados espacialmente, reforçando que a variável altura dominante é uma ótima indicadora dos níveis de produção de madeira em povoamentos de eucalipto. Sendo assim, conclui-se que as variáveis índice de sítio e volume de madeira apresentam-se estruturadas espacialmente aos 72 meses com forte dependência espacial, e a crigagem ordinária permite a espacialização das variáveis índice de sítio e volume de madeira e viabilizou a confirmar estratos de maior capacidade produtiva com estratos de maior volume de madeira. Quero agradecer ao meu orientador Emanuel, todos que fizeram esse trabalho ser possível e à organização do evento. Olá, eu sou a Monara, eu sou docente do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou apresentar aqui o trabalho intitulado como Produção Orgânica de Sementes de Feijão na Entrelinha da pitaia. O aumento da demanda por alimentos saudáveis vem crescendo no mundo e, impulsionados por essa demanda, também vem crescendo a produção orgânica. A gente sabe que hoje em dia os consumidores eles são mais preocupados com a sua saúde e sua segurança alimentar. No entanto, quando a gente fala de produção orgânica no Brasil, esta enfrenta muitos desafios, visto que há poucos investimentos e as produções aqui são ainda predominantemente em monocultivo, em grandes extensões de terra. Quando a gente fala de sementes de feijão, existem poucas pesquisas na área desse manejo orgânico. A única coisa que a gente sabe é que elas são produzidas em sua maioria pelos próprios agricultores. E esses agricultores, possuindo terras menores, eles precisam otimizar seus espaços. E por isso, a gente pensou em utilizar a entrelinha da pitaia para produzir, visto que a pitaia ela apresenta a sazonalidade dos seus frutos. Dessa forma, ela produz no período que compreende os meses de dezembro a abril, sendo praticamente escassos nos demais meses do ano. Diante desse exposto, o objetivo do trabalho é produzir na entrelinha de cultivo da pitaia sementes orgânicas de feijão, com o intuito de agregar valor à produção, consorciando a cultura da pitaia já estabelecida na área com a produção de sementes orgânicas de feijão, definindo qual dos genótipos de feijão em estudo é o mais produtivo e com sementes de melhor qualidade. O experimento ele foi conduzido no setor de grandes culturas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele constituiu em 7 genótipos de feijão, com 6 repetições, totalizando 42 parcelas em blocos casualizados. O plantio foi realizado com a plantadeira de precisão. Realizou-se o controle de pragas e plantas espontâneas. A colheita se deu de forma manual. As sementes tiveram a sua produtividade estimada, foram realizados testes de vigor e de germinação, seguindo as regras de análise de sementes, e também foi definida a umidade. Vale a pena ressaltar que os tratamentos foram submetidos à análise de variância, a ANAVA, pelo software estatístico SysVar, utilizando o teste de Turing a um nível de 0,05% de significância. E que para estimarmos a produtividade, o peso de 1.000 sementes ele foi ajustado para uma umidade padrão de 10% para a gente efetivar esses cálculos, para que não houvesse superestimativa desses dados. A gente também retirou os materiais inertes e as sementes deterioradas para definir essa produtividade em quilos por hectare de sementes puras. O que a gente pode observar no quesito produtividade estimada dos genótipos na tabela 1 é que todos os genótipos diferiram entre si no quesito produtividade, mas o colorado ele obteve uma maior produtividade. A gente pode explicar esse fato nessa
diferença de produtividade, a gente sabe que a produtividade ela também está relacionada a fatores climáticos. E na condução desse estudo, isso pode ter interferido para essa variação. Mas quando a gente colhe essas sementes e a gente faz o teste de vigor segundo as regras de análise de sementes, a gente observa que todos os genótipos eles não obtiveram diferença estatística entre si, tendo todas elas vigor superiores a 80%. A gente sabe que com maior vigor, isso vai proporcionar uma produção de plântulas de maior tamanho quando essas sementes foram levadas ao campo, e vai proferir assim uma vantagem inicial do aproveitamento de luz, água e nutrientes. As plantas que emergem mais cedo, elas iniciam o processo de fotossíntese mais rápido, o que vai favorecer o seu desenvolvimento. E com o objetivo de garantir a qualidade dessas sementes produzidas, também se realizou o teste de germinação, obtendo o percentual de plântulas normais, plântulas anormais e sementes deterioradas. Vale observar que todos os tratamentos não diferiram entre si, no quesito plantas normais e plântulas anormais, e não obtivemos sementes deterioradas. Ou seja, sementes possuem germinação superior a 90%, que demonstra bons valores de germinação dos lotes. Desse contexto, atende a normativa número 45, de 17 de setembro de 2013 do MAPA, que dispõe sobre os padrões para a produção de comercialização de sementes de germinação. Dessa forma, as sementes produzidas serão capazes de emergir rapidamente e de maneira uniforme, sob ampla diversidade de condições ambientais, segundo o conceito de vigor definido pela AOSA, que é a Associação Oficial de Análise de Sementes. Diante disso, podemos concluir que o genótipo colorado foi o mais produtivo, que as sementes produzidas nesse sistema possuem alto vigor e teor de germinação e é um sistema viável para a região de Seropédica. Essas são as referências utilizadas no trabalho e gostaria de agradecer à FAPUR, ao Inova Agroecologia de Maricá e à organização do Simpósio ABC 2022. Obrigada. Olá, me chamo Aiessa Lima e sou graduanda do curso de Agronomia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e faço parte do grupo de pesquisa em substâncias úmicas do solo no Laboratório de Química Biológica do Solo. E vou apresentar o trabalho intitulado como Teores de Macro e Micronutrientes em Biocarvões Comerciais. O biocarvão é um material carbonáceo de baixo custo que é obtido através da decomposição da matéria-prima, onde normalmente se utiliza da biomassa vegetal. O seu uso pode trazer benefícios aos solos e ao meio ambiente, destacando-se a atuação no sequestro de carbono em longo prazo, mitigando assim os efeitos das alterações climáticas, e o seu uso como condicionante de solo e fertilizante. Com isso, a composição do biocarvão é importante para definir qual a dose e como ele pode ser aplicado. O objetivo do trabalho exposto foi analisar 4 tipos diferentes de biocarvões presentes no mercado, denominados no trabalho como B1, B2, B3 e B4, todos de origem vegetal, com a finalidade de verificar se há um padrão em suas composições. Os biocarvões foram analisados pela técnica de analisador CHN, pelo equipamento Lectrospec CHN, e o oxigênio foi determinado por diferença. Já para a quantificação de metais, foi feita a digestão ácida e a leitura foi realizada em um espectrofotômetro de absorção atômica, onde o conteúdo de potássio e sódio foram determinados usando o fotômetro de chama e o conteúdo de fósforo através do espectrofotômetro de luz visível. A partir dos valores obtidos pelas análises, podemos observar que os teores totais de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio obtidos pelo analisador CHN indicam que B1 apresentou maiores teores de carbono, seguido por B4, B2 e B3, todos acima de 60%, o que indica biocarvões com maior recalcitrância, por possuírem maior quantidade de anéis aromáticos em sua estrutura. Foram observados também baixos teores dos demais elementos da análise CHN, onde B3 apresentou os maiores teores de nitrogênio e oxigênio e B2 apresentou maiores teores de hidrogênio.
Os baixos teores de nitrogênio nos biocarvões avaliados indicam uma maior volatilização durante o processo de degradação térmica. E os baixos teores de oxigênio e hidrogênio se dão pois no processo de pirólise ocorre a perda de água e a volatilização de hidrocarbonetos, resultando numa redução desses teores. Redução essa que também pode ser associada com uma maior hidrofobicidade dos biocarvões devido à menor presença de grupos funcionais em sua estrutura. Em relação aos macro e micronutrientes, destacam-se os valores elevados de fósforo nos biocarvões B3 e B4. Destaca-se também a baixa concentração de cálcio e magnésio em B1 em relação aos demais. Contudo, essa concentração de cálcio, ainda que baixa, está dentro do que é encontrado na literatura. Entretanto, os valores de magnésio na literatura são mais elevados. Também foi observada uma baixa concentração de ferro em B1, quando comparado aos demais biocarvões, de modo que essa diferença pode ter ocorrido devido às diferenças entre material de origem, visto que o ferro não é perdido durante o processo de volatilização. Já o teor de cobre não apresentou alterações expressivas entre os diferentes biocarvões. Por se tratar de biocarvões comerciais, não se sabe ao certo quais as condições de produção foram utilizadas. Entretanto, sabe-se que, a partir da mesma matéria-prima, pode haver diferenças elementares entre os produtos. Desse modo, conclui-se que os teores de macro e micronutrientes presentes nos biocarvões variam em função de cada marca estudada, o que mostra que o processo de degradação térmica utilizado pode ter sido diferente entre eles. Portanto, nota-se que a caracterização prévia do biocarvão é necessária antes da sua aplicação, visto que o mesmo biocarvões comerciais apresentam teores de nutrientes diferentes, os quais podem interferir na sua aplicabilidade no solo. Por fim, gostaria de agradecer ao Laboratório de Química Biológica do Solo e também aos nossos laboratórios parceiros, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e às agências de fomento e também ao Simpósio por permitir essa apresentação. Obrigada!